Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência e trilogia analítica. Então, hoje nós estaremos falando com os senhores a respeito da principal causa de todos os males que existem no mundo, que é uma descoberta que o Dr. Norberto Kepp realizou no campo da psicanálise sobre a inversão psicossocial. Eu acho que esse conhecimento desse procedimento é muito importante que seja conhecido. Então, o senhor gostaria de começar, Dr. Kepp, falando sobre essa problemática? Então, eu quero mostrar um quadro que fala da inversão, né? Como o ser humano é invertido. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ele nasce, vamos dizer, numa família regular economicamente, mas ele não aceita, ele gasta acima do que a família ganha, ou mesmo assim particularmente, né? Ele ganha 100 e gasta 500. E depois ele se queixa que é a questão da nação, disso, daquilo, do patrão, que não paga o que ele merece. Então, a inversão é o desejo do indivíduo ser outra coisa. Ou então que o indivíduo tenha o que não pode, o que não tem, né? E gasta o que não pode. Então, veja em primeiro lugar, né? Qual é o problema maior? É a explicação do que é a teomania, né? É o desejo de ser um Deus. Não é desejo apenas assim teórico. Esse Deus é um desejo de estar acima do outro. Então, esse desejo se chama teomania. Nesse sentido, Dr. Kepp, eu vejo no campo da educação esse desejo dos alunos quererem ser um Deus. Então, isso revela, com essa questão do livro que o senhor escreveu sobre a vontade, de usar a vontade como um deusinho de querer tudo. Então, a gente vê muito isso nas escolas, agora os alunos, inclusive, sobrepondo a educação dos professores, achando que eles são assim mais importantes, né? Então, em segundo lugar, né? Ou imaginar os outros como deuses e deusas. Aí entra um processo que eu chamei de idealização projetiva, né? Ou invertida. Imaginar assim que outra pessoa, seja um artista, seja uma pessoa famosa, ela assim é incrível, que vai trazer maravilhas para o mundo. E não vai, né? Um artista, por exemplo, na televisão, no cinema, né? Seja ele qual for, é o filme que ele faz, né? É a orientação que ele dá na televisão, mas não que ele vai mudar, assim, tem poder de mudar. A gente vê a Lady Di, né, lá na Inglaterra, ela pensava que ela estava acima do poder da família nobre, lá do príncipe Charles, lá da rainha, lá do príncipe Philip. Então, e ela desafiou a família, até que teve, vamos dizer, esse fim desastroso que a gente sabe. De maneira que a pessoa que não quer ser o que ela é, que ela não quer viver com o que ela ganha, esse já é o começo da patologia. Tem um livro do Machado de Assis, O Alienista, né, que ele fala bem dessa questão, que isso é a causa da loucura, o senhor explica, né? A teomania, a megalomania. Então ele fala que ele estudou assim os doentes no hospital
Ele falou que tinha lá um homem que se chamava João de Deus, e que agora ele se dizia ser o Deus João, e que exigia que todos o adorassem, né? E vários outros assim que ele mostra lá, que achavam que eram grandes assim, né? E estavam todos internados no manicômio. Será que aqui também, Dr. Kepp, para complementar essa idealização projetiva, é a questão dos casais, né? Que buscam, assim, então idealizam uma outra pessoa e acham que aquela pessoa vai realizar todos os ideais, todas as fantasias. Há um problema grave na pessoa que casa, vamos dizer, com uma mulher, um homem com uma mulher rica. Então ele pensa que a mulher rica vai lhe dar os bens que ele imagina que poderia ter, e não que vai exigir dele o tratamento que ela tinha na família rica. E se ele não der aquele nível para ela, é claro que o casamento não vai para frente, né? Isso é muito comum haver, que o indivíduo casa com outro pela fama que ele tem, e não casa para, assim, no mesmo nível, para desenvolver algum trabalho. Então, veja, em terceiro lugar. É a procura desesperada do poder. Então, o que é isso, né? É o indivíduo que quer poder, é o indivíduo que ele quer fazer o que quiser, sem responsabilidade, praticamente. Tem um caso, Dr. Kepp, de um paciente que ele queria correr a maratona. E ele decidiu que ele ia se preparar em 2 meses para correr a maratona. Então ele fez treinos terríveis, que estavam totalmente fora dos limites dele. Aí ele estragou o joelho, estragou as costas e também, como consequência, não pôde trabalhar mais, né? Então, é um exercício da vontade para ter poder e se destruir. Agora é bom fotografar o Ivair, que ele tinha um pai famoso. Qual era o nome dele? O príncipe. Seu pai. Ivair, o príncipe. Então, e no futebol, por exemplo, né? O que acontece com o futebol brasileiro? O brasileiro é o melhor jogador do mundo, e foi, né? Não sei se ainda continua, porque ele tem o drible assim incrível, ele consegue driblar as outras pessoas e marcar o gol e ganhar os jogos. E agora o que acontece? O brasileiro, em vez de continuar brasileiro, quer imitar os outros jogadores dos outros países que fazem exercícios para enrijecerem os músculos. Então, trabalhando, ou estudando, fazendo exercício, eles querem ter força física. Aí perderam, né, aquela flexibilidade que né? tinha. O gingado. É, o ginga, né? Então, e com isso, o Brasil já não tem mais o melhor futebol do mundo, porque imita quem não sabe, assim, jogar futebol. Então, o brasileiro, Pelé, por exemplo, né? Ou então, todos os outros que jogaram tão bem no passado, né? Então, eles ganhavam por causa da ginga, da facilidade em driblar, em chegar no gol. Agora jogam como estátuas, né? Como os outros jogadores. Então acabou o futebol no Brasil. Por isso que o brasileiro já não dá tanto mais valor aos jogos de futebol. De acordo... seu nome, né, Ivair, né? Ivair de Almeida. Seu pai, né? Um grande jogador lá com Pelé, etc. Isso, foi considerado o príncipe do futebol. É, né? Eu já assisti ele jogar aqui no Pacaembu. Eu gostaria de dar um exemplo nessa busca desesperada pelo poder
imagina que as leis, né? As leis tinham que ter um mecanismo que evitasse justamente essa permanência, essa busca desesperada pelo poder. Aí o que a gente vê é que os poderosos querem se perpetuar no poder, né? Ditadores, ou buscar as eternas reeleições. Isso é uma causa de grande patologia para a sociedade. Então, e continuando, né, em quarto lugar, né? A incontrolável avidez pelo dinheiro. Então, o que é isso, né? A pessoa imaginar que ele tendo dinheiro tem tudo, né? E o pior é quando casa, né? Com uma pessoa rica que, evidentemente, não vai abrir a bolsa para dar dinheiro pro cônjuge, né? Então, aí entra a questão do divórcio. A respeito disso, né, tem um romance do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, né, onde ele fala isso, que um rapaz que gostava muito de uma moça, ele desiste dela para casar com uma mulher rica. E quando ele vai morar lá na casa da rica, ele era super desprezado, maltratado, porque ele era de classe pobre, né? Então, ele se sentia super mal lá, né? Então, é isso que o senhor fala, que a pessoa se ilude. A questão do príncipe Charles, né, na Inglaterra. Ele gostava de uma fulana que nem era muito bonita, mas era maternal, a Camille, né, o nome dela. E praticamente os outros obrigaram ele a casar com a Lady Di, né? A Lady Di era uma infantil, tinha assim muito egoísmo, ela achava que ela estava acima da família real. Então ela atacava a família real, pensando que ela poderia até destruir por causa da inveja. Então, o príncipe Philip, né, gostou do meu trabalho lá por causa disso, que eu esclareci lá com jornalistas que a moça era bastante doente por causa disso, invejosa, megaloma, etc. Aí eles deixaram de publicar na Inglaterra notícias sobre a Lady Di. Escuta, Dr. Kepp, eu queria dar um exemplo aqui do que aconteceu com os Estados Unidos, com o povo americano. O povo americano ele tinha dois provérbios, vamos dizer, muito comuns. Um que era the good action of the day, a boa ação do dia. Então, todo americano no passado devia fazer pelo menos uma ação muito boa durante cada dia da vida dele, né, para a comunidade. E tinha outro que quer dizer time is money, que o tempo é dinheiro. Então, esse provérbio time is money dominou a mentalidade lá, ou dominou o sistema socioeconômico, supervalorizando o dinheiro e desvalorizando the good action of the day, que era aquele espírito comunitário bonito que o americano tinha. Então, o resultado foi essa decadência que o senhor descreve nesse seu livro, né, que o senhor publicou lá. Porque se a pessoa consegue o nível de bilhões de dólares, olha, gente, isso é só roubando o que acontece. É impossível o indivíduo, pelo trabalho, seja ele até dono de uma fábrica, ganhar uma quantia assim tão alta. Então, lá ganhava pela Bolsa de Valores, né? Era um grupo assim, faziam panelinhas. Então, por exemplo, tinha uma firma que ia muito bem e que tinha ações muito valorizadas. Então, eles começavam a usar a mídia, né? A mídia. A mídia falava mal, então as ações caíam. E quando ficava lá embaixo, eles compravam. Aí eles falavam bem. Então, o valor das ações subia. Então,
Eles compravam por 100 e depois tinham lucro de até de 1.000, 2.000, 3.000 cada ação. Então, essa era a técnica que vários clientes lá me avisaram, né? Que inclusive jogavam na bolsa. E o Reagan, né, que ele era o presidente, ele quis agradar os americanos, dando dinheiro sem trabalho, então incentivando a bolsa, aí levou à decadência do povo americano, aí, que está assim neste livro que eu escrevi lá e traduzi depois em português. Então, aí mostra o seguinte, né? Que dinheiro sem trabalho é terrível, né? Inclusive, né, Dr. Kepp, o senhor falando isso, a gente se lembra dessa questão da imagem, a máscara. A importância de uma imagem de um país ou de uma empresa para que as ações não caiam. Então, a consciência de um problema numa empresa, um erro de uma empresa, ela deve ser escondida, porque senão as bolsas vão cair. Então, isso é muito destrutivo também, porque todos os problemas são escondidos. E fazendo isso, eles acabam dominando e destruindo. Pode destruir um país todo que adota essa mentalidade contra a consciência dos erros. Doutora Cláudia, isso também que o Dr. Kepp colocou, do materialismo. Eu fiquei pensando que uma vez teve um podcast que a senhora fez com o Richard, falando que como que o consumismo é pior do que o uso de drogas. Porque o consumismo acaba com a espiritualidade. Então, isso é um corte violento que faz com que a pessoa ela fica deslocada no mundo só comprando, né? E compra geralmente depois o que não pode pagar, né? Compra demais. Essa atitude do Richard é incrível. Veja num quadro aí o que acontece no sangue de uma pessoa que não tem equilíbrio. Eu queria falar aqui que essa é muito grudado os glóbulos vermelhos. Então, isso mostra que a pessoa é censurada, tenso, porque tudo vem assim de cima para baixo, de espiritual, psique e corpo. Esse livro da doutora Cláudia Pacheco explica muito bem esse fenômeno que as doenças começam no psique e depois vêm para o corpo. Então, isso mostra, né, que a pessoa confunde tudo, o sim com o não, o certo com o errado. São pessoas que acreditam muito vamos dizer, na conversão, né, do indivíduo que é muito assim fascínora, ladrão, etc. Que quando a pessoa adulta, aos 30, 40 anos, acostumou a uma delinquência, dificilmente se recupera. Então, se vai fazer análise, é para melhorar a ladroeira que faz. E quando nota que na análise é para corrigir, então sai correndo. Veja, então, outro gráfico, né, sobre uma pessoa mais sã. Então, essa até dá uma certa tranquilidade para ver um quadro assim que mostra que essa pessoa é muito mais tranquila, provavelmente trabalha e ter uma psique mais equilibrada. Isso mostra claramente no sangue como a pessoa está. Então, mostra, inclusive, né, que esse é o sangue de uma pessoa mais equilibrada, que mesmo tendo, assim, equilíbrio, ainda tem defeitos aí. Tem uns glóbulos lá, vermelhos, né, em forma de pera, tem meio grudado no outro. Então, isso mostra o quê, né?
que é aquela ideia que, em geral, os religiosos têm, que a gente nasce com o pecado original. Veja que interessante, parece que a pessoa traz mesmo na herança, né? Traz na herança física, né? Psíquica, o chamado pecado, né? Pecado que nunca a pessoa é totalmente assim equilibrada. Então veja agora novamente no quadro, né? O final que nós escrevemos. Em quinto lugar, né? Qual é uma ideia que leva a pessoa ao desconforto, à doença? A ideia de ser uma deusa do sexo. Então, vocês que são mulheres, notam isso? Bom, Dr. Kepp, eu escrevi nesse livro As Mulheres no Divã, eu explico bem esse delírio da mulher e esse engano que a mulher tem. Ela caiu numa esparrela, porque essa ideia de ter poder através do sexo que a mulher usa sobre a sociedade, sobre os homens, é uma coisa muito ilusória. Então, ao invés dela se dedicar em ser um ser humano útil, usar os seus atributos para contribuir com a vida social, fazer um bem para a humanidade, ela busca uma forma de usar a vida sexual para ter poder. Poder sobre os homens, sobre outras mulheres. Enfim, é uma atitude muito neurótica que acaba virando contra a própria mulher. Inclusive, em termos de saúde, né? Nós vemos que as mulheres têm sofrido bastante por não ter consciência dessa problemática. Então, começam a ter problemas nos genitais, né? Nos ovários, no próprio útero, problemas de hemorragia, problemas de fertilidade, inclusive, e problemas de câncer no seio. Então, uma coisa que seria importante conscientizar urgentemente. Agora, é importante... Muito a gente tem que pedir para as mulheres não façam o que elas sempre fizeram, achar que o mal está fora e esse mal é o homem. Essa ideia fez com que metade da humanidade estivesse precada e pondo a culpa no próximo, que leva, por exemplo, as mulheres a não terem, né, a capacidade que os homens têm pelo trabalho e que criaram, né, um tipo assim de aversão, né, pela masculinidade. Agora a gente vê, né, que muitos homens nem gostam de ser homens porque, vamos dizer, são sempre atacados, né? De maneira que eu acho que esse seu trabalho, viu, Cláudia? A importância é mostrar para a mulher, olha, vocês não são vítimas dos homens. Os homens é que sustentam em geral vocês. Vamos dizer, vocês é que praticamente criaram uma ideia errada e quem é vítima mesmo dessa questão é o homem, seja o defeito que ele tiver, seja o problema que ele tiver. Não ataquem seus maridos, seus namorados, pais, seus homens, mulherada. Para com isso. Principalmente os pais, né? Então, voltaremos no próximo programa. Até. Até. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp.
A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Cap Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! cappacheco.edu.br. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.